Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa série de vídeo sobre pessoas controladoras. Primeiramente, qual é a fonte, o núcleo da necessidade de controlar? Para surpresa de muitos, o medo é a fonte da necessidade de controlar. Controlamos para tentar evitar dor ou algo desagradável. Por que somos controladores? Tem a ver com a sobrevivência. Existem dois motivos que estão presentes em todas as pessoas. O primeiro tem caráter instintivo e primitivo, onde o homem era nômade e vivia se mudando por causa das chuvas, do frio, em busca de melhores locais para caça, para fugir dos predadores. Ele tinha que ter controle, segurança do que estava fazendo. Se ele tomasse alguma decisão errada, colocava em risco a vida de sua família, poderia levar sua família à morte. Nesse caso, qual é a fonte da necessidade de controlar? O medo de morrer, de levar a família à morte. O segundo motivo é adquirido através de nossas experiências infantis. Vem da sensação que a criança tem de que ela não tem controle de nada que acontece à sua volta. Ela depende que o outro lhe dê as coisas. Caso contrário, ela morre. Ela depende do outro para lhe dar alimento, dar banho, lhe vestir, lhe proteger. Aos poucos, ela vai buscar ter o mínimo de controle de sua vida. Vai aprendendo a ter controle em satisfazer certas necessidades que estão ligadas à sobrevivência. Aprende a se alimentar, tomar banho, se vestir. Nesse caso, qual é a fonte da necessidade de controlar? É o medo de ficar desamparada. Por isso, busca controle para a obtenção de suas necessidades básicas. Todo mundo passa por esses dois motivos. Existem outras situações que a pessoa pode passar ou não. E essas situações podem potencializar a necessidade de controle. A primeira situação que pode potencializar a necessidade de controle é o caso da criança que sofre rejeição, abuso físico ou psíquico, passa por algum tipo de privação. Quando adulta, ela vai buscar ter o controle do ambiente para não voltar a passar por essas situações. Nesse caso, qual é a fonte da necessidade de controlar? É o medo de voltar a sofrer rejeição, abuso, privação. Outros possíveis motivos. Uma criança ou adulto que foi inserido em um ambiente de regras, onde tudo tinha que ser controlado para evitar um desfecho aversivo. Pode assimilar aquelas regras ao seu sistema de crenças. Por exemplo, um policial que em seu trabalho tem que estar sempre atento. Quando ele estiver em um momento de lazer, ele pode sentir a necessidade de estar sempre atento, ter o controle do ambiente, pois pode alimentar o pensamento de que será atacado a qualquer momento por um bandido. Nesse caso, qual é a fonte da necessidade de controlar? É a segurança, é o medo de ser atacado. Se o policial começa a ensinar para o filho que essa atitude é importante, o filho terá a possibilidade de repetir o comportamento do pai, se tornando uma pessoa que busca controlar sempre o ambiente. Nesse caso, qual é a fonte da necessidade de controlar? Segurança, medo de ser atacado. Um outro possível motivo, adquirido através de nossas experiências adultas. Um adulto que se machucou fisicamente ou psicologicamente, foi traído, enganado. Ele vai buscar controlar determinadas situações para evitar nova dor. Nesse caso,
Qual é a fonte da necessidade de controlar? Evitar se machucar novamente, evitar a dor. Por exemplo, a pessoa que se machuca fisicamente, se envolveu em um acidente de carro, ela vai buscar ter o máximo de controle para evitar um novo acidente. Então, se ela não usava cinto de segurança, ela vai passar a usar. Ela pode começar a evitar ruas movimentadas, dirigir com mais cautela, devagar, para evitar um novo sofrimento. Nesse caso, qual é a fonte da necessidade de controlar? É o medo de voltar a se machucar, de se envolver em um novo acidente. Um outro exemplo, o marido que foi traído pela esposa. Ele pode passar a ser uma pessoa ciumenta com a finalidade de controlar a esposa, para evitar um novo sofrimento psíquico. Nesse caso, qual que é a fonte da necessidade de controlar? Evitar um novo sofrimento psíquico, evitar ser traído novamente. Essas situações amplificam a necessidade de controle. O ciúme é um mecanismo de controlar o outro para não se machucar novamente. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esses vídeos com o maior número de pessoas. Vamos ajudar esses conteúdos a chegar àquelas pessoas que estejam precisando. Amanhã no próximo vídeo irei falar sobre o controle bom, o controle ruim e de algumas dicas de como melhorar essas situações. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.